Olá, você que acompanha o Informe Blumenau. Estamos ao vivo pela TV Informe nessa segunda-feira, dia 8 de março, um dia muito especial, Dia Internacional da Mulher, um dia que não é de comemoração, mas sim de reflexão. Afinal, nós estamos aí em pleno ano de 2021 convivendo com agressões contra mulheres, com um índice grande de feminicídio. Temos muito ainda que avançar nessa questão, mas então essa data é muito importante para que a gente faça essas reflexões. Lembre as conquistas que são importantes, mas ainda lembre que tem muito caminho a ser trilhado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É com esse mote do Dia Internacional da Mulher que a gente, no Informe Blumenau Entrevista, recebe hoje a primeira vice-prefeita eleita da história de Blumenau, a primeira prefeita interina, mas ela já assumiu a prefeitura nesse ano, Maria Regina Soares, ela que é do PSDB. Vice-prefeita, obrigado pela deferência com a gente, parabéns, em seu nome eu cumprimento todas as mulheres que estão nos assistindo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade de estar aqui num momento e um dia muito especial como esse, né, o Dia Internacional da Mulher. Lembrando que estamos ao vivo nas nossas plataformas, já estamos na capa do site, estamos no Facebook, estamos no YouTube, e você que está nos acompanhando, curta, compartilhe, comente, faça que mais e mais pessoas recebam essa mensagem, esse bate-papo. Nosso objetivo aqui é um pouquinho falar sobre mulher, a participação feminina na política e, é claro, falar sobre a questão do coronavírus. A Maria Regina Soares já atuava fortemente nessa situação como assessora da FECAM, como consultora da FECAM, antes de ser eleita vice-prefeita de Blumenau, e agora, como vice-prefeita, teve o encaminhamento do prefeito Mário Wildner para coordenar essas ações de coronavírus aqui na nossa cidade. Prefeita, vamos começar um pouquinho falando sobre a questão política. A senhora já tinha uma experiência administrativa, a senhora foi secretária municipal, foi gerente regional, a senhora teve alguns cargos muito importantes, mas esse foi o primeiro cargo que a senhora colocou o seu nome à disposição do eleitor e o eleitor aprovou junto com a dobradinha do Mário Wildner. É difícil mesmo para a mulher conviver na política? Ainda é um território muito machista? Qual é a experiência que a senhora tem aí nesses 3 meses de mandato? Então, Alexandre, eu tenho conseguido trabalhar de uma forma muito tranquila, mesmo sendo mulher, no cargo que exerço. Em todos os cargos que eu tive a oportunidade de exercer, mesmo indicado pelo partido, como gerente regional de saúde, como secretária municipal de Pomerode, secretária municipal de Blumenau, eu acho que a mulher, ela pode tudo a partir do momento que ela quer. Então, estar no cargo hoje de vice-prefeita, para mim, é uma honra, né? É um orgulho como mulher, e também dizer que, mesmo sendo mulher, hoje eu consigo trabalhar com muita tranquilidade o cargo que exerço hoje. Quero só lembrar que eu acabei não falando, né? Nós estamos aqui, eu e a Maria Regina, sem máscara, nós estamos aqui aguardando, cumprindo o distanciamento, estou com a máscara aqui, ela está com ali, a gente com álcool gel, nós estamos aqui num espaço bastante amplo, só estamos aqui com o Fernando Krieger, que é o que comanda, ele está de máscara também, só para dizer que a gente está seguindo todos os protocolos. Vice-prefeita, a senhora sente por parte dos homens uma desconfiança? A senhora tem uma autoridade, a senhora está em cargo de chefia, a senhora sente alguma diferença nesse sentido, não? Não, Alexandre, eu vejo que às vezes, né, por parte de alguns, tem aquela dificuldade de achar que a gente não vai conseguir superar um momento de dificuldade ou tomar uma decisão no momento que realmente precisa ser tomada, enfim, mas eu tenho um perfil de liderança já, inclusive pelos cargos que exerci, pelo conhecimento que tenho na vida pública, então eu tenho administrado isso com muita tranquilidade. Blumenau viveu nessa eleição uma situação sui generis, elegeu a senhora, tinha candidatas a prefeita, candidatos a vice-prefeito e também elegeu duas vereadoras. Mas a gente ainda percebe os partidos tendo muita dificuldade
para colocar uma nominata feminina. Então, inclusive, vira e mexe tem acusação de laranjas, de colocarem ali só para cumprir a cota. Por que é tão difícil essa participação feminina? Então, talvez por essa história, né, de ter esse preconceito, entre aspas, em relação à mulher assumir um cargo político, né, que sempre foi um cargo liderado pelos homens. Eu te digo que eu também, na minha trajetória profissional, não pensei que um dia chegaria a ocupar esse cargo que eu ocupo hoje como vice-prefeita. Sempre trabalhei muito tecnicamente em relação aos cargos assumidos, enfim, mas eu acho que é por essa questão. Hoje, com todo esse avanço que a gente vê na questão da mulher estar assumindo o mercado de trabalho, também está impactando na vida política, né? Então eu acho que isso, com o tempo, as mulheres vão tendo coragem e vão assumindo mais esse papel político partidário. Maravilha, estamos aí recebendo aí algumas mensagens, a Daniela Cardoso, a Luísa, o Marco Antônio André, nosso colega aqui, o apresentador do Resenha de Preto. Boa noite, vice-prefeita, feliz Dia das Mulheres, e mandando também um abraço a todas as mulheres. O Carlos também está com a gente, sumiram outros aqui que já tinham falado aqui também, bastante gente. À medida do possível, se você tem algum comentário, algum questionamento que tenha a ver com o que a gente está conversando aqui, também mande para a gente, que na medida do possível a gente vai tentar responder. Vice-prefeito, vamos falar um pouquinho sobre a questão do coronavírus. Quando a gente praticamente está me passando um filme, né? Que em março do ano passado começaram aquela situação muito de medo, a gente não sabia onde ia chegar, aí aquelas medidas mais drásticas, aquilo que a gente pensava que em 1 mês, 2 meses, talvez 3 meses se resolvesse, nós estamos completando 1 ano, e para piorar, me parece que a gente está vivendo um momento muito delicado, muito delicado. A senhora que acompanhou de perto esse processo, agora de dentro da prefeitura, nós estamos vivendo um momento mais difícil da pandemia? Estamos vivendo, até porque o cenário da pandemia hoje, ele é muito diferente do cenário do ano passado. Até porque depois de 1 ano de enfrentamento à pandemia, nós temos alguns agravantes nesse cenário, que é toda aquela população que ficou naquele momento da pandemia, não fez seu exame de rotina, não teve o acompanhamento médico devido em relação à comorbidade que tinha, deixou realmente de procurar e fazer exames preventivos, e tudo isso se agravou nesse 1 ano. Algumas cirurgias tiveram que ser canceladas, as pessoas ficaram algum tempo sem assistência, e isso tudo impacta também nesta questão da saúde como um todo, seja público ou privado. Então, o cenário que se apresenta hoje em comparação do ano passado, primeiro que nós estamos com uma nova variante do vírus, e isso tem já trazido algumas preocupações, inclusive comprovações científicas em relação ao enfrentamento da pandemia. Então a pandemia ela está sendo tratada de uma forma diferente do que do ano passado. Então ano passado muitos idosos eram impactados pelo vírus. Hoje a gente vê o impacto na criança, na gestante, no adolescente e no adulto. E o idoso sendo impactado, até porque essas pessoas, os jovens, os adolescentes, os adultos, acabaram cansando um pouco, né, de cumprir os regulamentos sanitários e levaram o vírus para o idoso, enfim, para as pessoas que residem com ele. E os nossos hospitais, naquele momento, eles não se encontravam com a capacidade instalada de leitos de enfermaria, de leitos de UTI, ocupados como estão hoje, com essas outras gravidades que se apresentam no momento. Então, o cenário e a complexidade de administrar essa pandemia hoje, ela é muito mais complicada do que naquele cenário que nós tínhamos no ano passado. Então, além de toda
a avaliação desse público que hoje se contamina com o vírus, nós temos também que tratar essas outras enfermidades que batem na porta das nossas unidades de saúde e também dos hospitais. O Milton Carvalho está parabenizando a senhora, falando que a sua dobradinha com o prefeito Mário que Blumenau tem a melhor dupla de administradores. E o Carlos está falando a opinião dele, que não é com lockdown que resolve uma pandemia. Eu quero entrar nesse assunto com a senhora. Não é fácil, eu sempre digo que não é fácil tu tomar uma decisão como gestor municipal, como gestor estadual, porque você está mexendo com muitas situações particulares. E eu tenho uma frase que eu digo que todo mundo tem razão nessa pandemia, porque está todo mundo cansado, muita gente perdeu dinheiro, as crianças estão com dificuldades, as pessoas estressadas, famílias estressadas, mas a senhora pensando primeiro como gestora de saúde, não como vice-prefeita, eu sei que é difícil, não era hora de dar uma trancadinha de novo? Precisamos baixar o índice de transmissão que está aí, e para baixar esse índice de transmissão, nós temos que fazer isolamento social, nós temos que manter distanciamento, e eu acredito, Alexandre, que se todos os regramentos já impostos no passado fossem cumpridos por todos, hoje nós não estaríamos no cenário que estamos. Então, no final do ano, nós vimos festas ocorrendo, nós vimos praias cheias, nós vimos muitas aglomerações acontecendo e esse impacto todo está aí. Nós não queremos fechar nada, nós como gestores públicos, mas se nós não baixarmos o índice de transmissão que está, nós vamos ter um problema muito sério na capacidade de serviços que nós temos para prestar assistência para a população. Hoje nós estamos vendo em Santa Catarina alguns municípios já tomando essa decisão. Lages, Joinville hoje já determinou alguns outros regramentos. Blumenau nós definimos já na semana passada por diminuir a rotatividade de pessoas na rua, diminuir o número de pessoas em restaurantes, enfim, até as 10 da noite, para a gente tentar diminuir essa taxa de transmissão. Então, o governo do estado, quando definiu o lockdown finais de semana, é porque nos finais de semana que acontecem os abusos, né? Mesmo assim, nós pegamos aqui no município vizinho uma festa com mais de 100 pessoas, não usando máscara, não fazendo distanciamento social, fora de tudo aquilo que está sendo preconizado nesse momento. É que me parece assim que cada vez mais forte não dá para confiar no bom senso das pessoas. Infelizmente a gente percebe isso. E quando teve também o lockdown, as pessoas talvez não lembrem, mas por exemplo, o índice de acidentes, por exemplo, que é uma coisa que leva muita gente para hospitais, caiu quase a zero naquele momento. Então isso que as pessoas também não entendem, que tem uma série de outras situações que acabam impactando ali. A senhora falou, a questão da noite, acontece sim as festas, mas a gente sabe que tem muita situação. A própria questão da escola e eu sempre falo, como eu tenho 2 filhos em idade escolar, eu posso também sempre falar isso como pai, é uma faca de 2 gumes, de 2 lados, porque também tem muita gente levando e voltando, muita gente circulando, né? A própria questão do transporte coletivo, a própria questão do comércio e tal. Se a gente está vendo que não dá para acreditar, né, no bom senso das pessoas, Blumenau, que momento que vai decidir dar uma apertada? Ou aguarda o governo? Porque às vezes, e aí eu não estou falando só de Blumenau, estou falando no geral, parece que todo mundo fica assim, vamos esperar que algum faça e tal, porque é uma medida política muito complicada. Nós temos um grupo de crise, nós nos reunimos no mínimo 3 vezes por semana e a equipe de saúde eu me reúno todos os dias, avaliando indicadores. E não adianta, Alexandre, uma cidade tomar uma decisão isolada. Se Blumenau fecha, Indaial não fecha, Pomerode não fecha, Gaspar não fecha, enfim, os municípios arredores, a população sai daqui e vai para os municípios vizinhos.
Então é uma decisão que tem que ser tomada a nível de região, de macro-região e a nível de estado. Porque o município sozinho, isso já está comprovado, né? Não vai baixar um pouco a transmissão, com certeza. Mas quando nós nos reunimos a nível de gestão, de colegiado de região de saúde, os 14 municípios da região, a decisão ela tem que ser tomada em conjunto, porque senão o impacto ele é muito pequeno. E vou te dar um exemplo, acabaste de falar dos acidentes de trânsito. Em 15 dias de cinturão feito pelo município, com regramento no trânsito, com fiscalização, nós diminuímos 15% dos acidentes. 15 dias. Então, assim, vejo quanto isso impacta na entrada de pacientes no pronto-socorro dos hospitais. Hoje, o número de acidentes de motos em Blumenau é em média 10 acidentes por dia. E 90% deles com vítima. Vítimas que vão para pronto-socorro, algumas delas não conseguem vencer, outras ficam com sequelas e internadas há muito tempo. Então, são medidas que Blumenau vem tomando e o prefeito na sexta-feira decidiu prorrogar o nosso decreto ainda essa semana para que a gente possa avaliar. Em uma semana, a gente está fechando hoje, amanhã uma avaliação de uma semana de decreto municipal e decreto estadual. Então, assim, a gente precisa no mínimo 15 dias para ter o impacto da diminuição da transmissão, para ver o impacto para daqui a 15 dias. A gente sempre tem que trabalhar com um olhar de 15 dias para frente. Então, assim, é uma avaliação que a gente faz. O correto seria, se as pessoas não nos ajudarem, eu digo que essa pandemia não é uma gestão de prefeito, nem de governador, nem de presidente só. É de todos nós. Se todos nós não tivermos a consciência de que realmente as regras têm que ser cumpridas, final de semana eu presenciei a polícia tendo que tirar pessoas na praia. Poxa, todo mundo sabia que tinha lockdown, que não poderia, mas a polícia teve que intervir. Então, assim, é a consciência de cada um. Tem duas situações, essa coisa da decisão ser regional, eu me lembro quando o prefeito Mário, não sei se foi no final de agosto ou setembro, talvez eu confunda, quando ele determinou o fechamento de uma medida num período eleitoral muito complicado de tomar e foi muito criticado naquele momento, inclusive com carreata na cidade, mas ele foi o único prefeito das cidades aqui que acabaram não fechando. O que a gente percebeu é que, por exemplo, as pessoas tomaram isso como férias, muita gente, né? Foram para a praia, os bares aqui de Indaial, Pomerode, Timbó tiveram um bom movimento, então, ou seja, mesmo uma medida drástica, as pessoas ainda não se deram conta. E é impressionante que, como muitas pessoas criticam a fiscalização do poder público, não só da prefeitura, mas do geral, mas essas pessoas que criticam são pessoas que talvez não participem de uma festa, mas participam de eventos de aglomeração, de patota, de algumas situações nesse sentido. Então, tem essa grande contradição das pessoas, e aí parece que as pessoas ficam esperando alguém te fiscalizar, quando isso necessariamente não seria necessário. Com certeza. Final de semana, por exemplo, nós estamos fazendo todos os dias fiscalização em todos os segmentos. Nós tivemos que interditar alguns, que continuavam insistindo em não assumir o regramento sanitário imposto, em não chegar ao ponto, Alexandre, de tabacaria ter um espaço atrás, que quando eles viam que a fiscalização estava chegando, aquele público todo que estava lá dentro ia para um espaço atrás, fechado, como se nada tivesse acontecendo ali. Então conseguimos pegar um flagrante desse, né? Assim, ó, as pessoas que estão ali é que estão sofrendo o risco e depois levando para casa, levando para os seus parentes, para os seus pais, para os seus avós, enfim, né? Então falta consciência da população, não tem outra explicação, né? A festa fechada final de semana com mais de 100 jovens aqui no município vizinho, enfim. Eu até vou lhe perguntar sobre exemplos, mas como eu tinha feito a pergunta, o que falta para decidir por um lockdown,
Qual o indicador que precisa piorar para vocês dizerem assim, não, agora nós vamos... Porque, eu insisto, não é uma decisão fácil tomar, é a gente mexer, tem muita gente que precisa, bom, todo mundo precisa trabalhar e tal, só que a gente está vivendo numa crise sem precedentes. O Carlos está dizendo, a Constituição Federal, né, que preconiza o direito de ir e vir, mas nós não estamos falando desse momento, é uma situação, não é de guerra, porque não tem bala aí sendo disputada, mas é uma situação muito especial. Mas em que momento vocês, tem algum momento, porque assim, não, estão trabalhando, se manter esse número, mas com questão de transmissibilidade, a questão dos leitos? A avaliação feita é a capacidade de atendimento da assistência à saúde. Que está no então, limite. A partir do momento que nós chegarmos numa capacidade de colapso no sistema de saúde, ou seja, os hospitais não têm mais condições de ativar leitos, nossos ambulatórios de Covid não têm mais condições de atender as pessoas, aí é o momento como chegou o Oeste. O Oeste entrou num colapso da assistência à saúde e teve que parar tudo. E isso falta pouco para chegar aqui. Por isso que a gente faz reuniões diárias avaliando a nossa assistência à saúde. Então, nós ainda temos capacidade de atender a nossa população. Na área da saúde, eu falo aqui mais focado na questão da assistência hospitalar. Nós temos ainda capacidade de ativar leitos e nós temos ainda capacidade de atender no pronto-socorro dos nossos hospitais. Ainda. Mas a partir do momento que nós avaliarmos que isso está entrando numa possibilidade de colapso, com certeza medidas mais rígidas terão que ser tomadas. Essa capacidade, nós estamos falando de quantos leitos? Hoje nós temos a capacidade de ativar em torno de 28 leitos de UTI Covid. E nós temos ainda a capacidade instalada de ativar alguns leitos no hospital privado que atende o público que tem convênio, que tem atendimento privado, que hoje o foco é o Hospital Santa Catarina. A Unimed, então, ampliou o atendimento no pronto atendimento dela, não na sua capacidade que deveria, talvez para atender todo aquele cliente que tem o seu convênio, e também ampliou a questão de leitos, chamado leitos semi-intensivos, que é aquele leito onde o paciente realmente precisa de um atendimento diferenciado até ele conseguir ir para um leito de UTI. Mas nós estamos fazendo inclusive reuniões conjuntas dos hospitais públicos e privados. Públicos na questão daqueles hospitais que atendem SUS e aquele hospital que só atende o privado e convênio. Porque no momento de pandemia, a assistência ela é avaliada como um todo. Seja uma estrutura que só atende particular e convênio, como aquela que atende 90% SUS. Vamos lá, o João Apolinário e a Ironita estão aqui nos criticando com relação à máscara. A máscara está no colo da vice-prefeita, nós estamos aqui, ela está com álcool gel, para que a gente possa conversar com as pessoas e que elas entendam um pouquinho melhor sem essa questão da máscara, para a gente poder explicar por questão do nosso equipamento. Nós estamos aqui seguindo distanciamento, estamos numa área bem ampla que não tem, nós estamos com essa preocupação. Então, enfim, querendo explicar isso nesse sentido. A Marlene Machado está dizendo que vocês vão esperar o que aconteça o pior para fechar tudo, isso é egoísmo, é da parte da prefeitura, e ao mesmo tempo o Carlos diz o seguinte, os comerciantes deviam receber a fiscalização na porrada, se quiser fechar. Então, não é um tema fácil, então a gente percebe essa diferença. E a Cida, que é professora e tal, está comentando, eu queria lhe trazer isso, visite as escolas sem distanciamento. Ela disse, é melhor nem comentar. De novo, a gente percebe uma tentativa de organização muito importante das escolas. Mas eu, como pai, eu não tenho nenhuma expectativa que meus filhos não tenham
contato mais próximo, nenhuma das duas escolas, porque são crianças e crianças, por mais a gente manda com máscara, a gente faz orientação, mas quem tem criança sabe como funciona. E aí, coitado das professoras também. Educação está como serviço essencial aqui em Santa Catarina. Lages pegou e determinou o fechamento agora. É um serviço essencial que foi determinado em lei no ano passado pela Assembleia Legislativa. Mas a questão da escola não é uma situação também preocupante, porque além do ambiente escolar também tem a questão da circulação. Hoje, Alexandre, todas as escolas tiveram que fazer seu plano de contingência. E isso discutido desde o ano passado, essa questão do plano de contingência de cada escola sobre o regramento sanitário que tem que acontecer. Desde o uso de EPI por parte dos professores e alunos, desde a questão da higienização, do distanciamento social e dos regramentos no momento de lanches, enfim. Eu estive visitando algumas escolas. Inclusive, a promotora da infância e da adolescência, a doutora Patrícia, nos acompanhou na semana passada em algumas escolas e nós levamos ela em várias escolas de vários níveis de estrutura. Vou dizer que nas escolas, inclusive as públicas e privadas, nós fiscalizamos aqui todas. O Estado, cabe a ele regrar e acompanhar as escolas estaduais, mas o município tem acompanhado todas as escolas municipais, inclusive fazendo visita nas escolas privadas, para ver se realmente está sendo cumprido o plano de contingência de cada escola. E hoje o que a gente percebe, as pessoas não estão, e é muito difícil a gente mensurar isso, mas com o regramento sanitário que está imposto nas escolas, a criança ela não está se contaminando, não necessariamente dentro da escola, assim como as empresas hoje, Alexandre. A maioria delas cumpre totalmente o regramento sanitário, do uso da máscara, do distanciamento, do regramento sanitário. Então, assim, antes de fechar qualquer coisa, se fecha a escola, porque ela está cumprindo o regramento sanitário. Então, assim, as crianças, em todas as escolas que eu passei, estão com máscara, estão fazendo uso do álcool gel, a escola tem o seu plano de contingência adotado, nenhuma criança entra na escola sem aferição de temperatura, sem uso da máscara, sem higienização das mãos. Então, assim, hoje a escola é um serviço essencial, e quando eu visito as escolas e que eu paro para perguntar para as crianças o que elas mais sentiram falta naquele momento que elas não puderam ir para a escola, Alexandre, e a maioria delas me dizer que sentiu falta da merenda, porque nós temos algumas situações sociais em que a criança, ela só come na escola. Mesmo a gente fornecendo o alimento em casa, pela situação social daquela criança, ela acaba não tendo acesso à alimentação devida, como ela tem na escola. A higienização, o convívio social da criança, a ausência do professor na vida dela. Então, assim, só a gente saindo de trás de uma mesa, de uma cadeira e indo em loco para ver o quanto a escola é importante para as crianças e para o adolescente também. Eu tive na 8ª série, em 7ª série, perguntando o que os adolescentes... E é a mesma situação. Então, assim, a escola hoje é um serviço essencial, a escola hoje ela tem seus regramentos sanitários e está sendo cumprido, eu posso ter certeza disso. Hoje, o prefeito Mário e nossa equipe decidiu como medida, qualquer professor que tenha uma situação de caso positivo ou que a criança tenha algum tipo de sintoma, comunicado à vigilância epidemiológica e sanitária e é investigado tudo aquilo e tomado as providências necessárias em relação àquela turma. Então, assim, eu acho que o regramento sanitário não está ausente nas escolas. O problema é fora dali.
A Daniela está falando isso, as escolas seguem os protocolos, a contaminação com certeza são em ambientes sociais onde não se usa máscara nem distanciamento. Eu confesso que eu acho muito difícil esse regulamento, por mais que estejam organizados, mas eu vou falar de novo como pai de dois alunos. Eu, durante todo o ano passado, não queria que meus filhos fossem para a escola por conta dessa preocupação, mas esse ano já é uma questão de sanidade mental e sanidade social, porque não é possível ficar um ano com crianças, as crianças estão... Não é só a questão do aprendizado, é o convívio, é toda essa dificuldade, então a gente entende que era importante esse retorno, enfim. O Antônio Gomes da Rosa, parceiro também do Informe, parabenizando, Maria Regina, profissional competentíssima, também parabenizando. Obrigado, Antônio, grande abraço. Ainda a questão do exemplo que a senhora falou, eu queria falar um pouquinho do nosso presidente. Eu sempre digo que eu não queria, eu enalteço os gestores municipais, o próprio governo do estado, né, enfim, mas eu não consigo fazer a mesma coisa com relação ao governo federal, porque você não acreditar em algumas coisas é direito seu, mas ou tu não precisa externar com tanta ênfase, ou você poderia pelo menos tentar entender o que a comunidade científica como um todo fala. E a gente percebe muitas manifestações aqui, que elas são também, elas acabam vindo na esteira da postura do nosso presidente. E aí vai desde a máscara, vai desde o isolamento, e chegando na vacina, que é o meu último assunto com a senhora. E é muito difícil, porque o presidente Bolsonaro ele ainda tem um recall muito forte na sociedade, ele foi eleito com ampla maioria dos votos aqui, então ele tem essa força ainda, as pessoas acreditam muito nele. Mas ele não dá um bom exemplo para a sociedade, e a gente talvez, se tivesse um pulso firme lá atrás, talvez a gente não estivesse vivendo o que a gente está vivendo agora. Com certeza. Eu acho que o presidente da República é uma pessoa que a gente sempre aprendeu que tem que ser a liderança e que a gente tem que se espelhar nela. E a partir do momento que nós temos um líder, né, que é um presidente da República, que contraria tudo aquilo que a ciência já provou que é o correto, para minimizar o impacto da pandemia, enfim, ela faz com que a população crie algumas posições contrárias a tudo aquilo que a gente tenta pregar aqui no município como correto. Então, quando a gente diz para não fazer aglomeração e o próprio presidente da República sai, participa de festas, participa de ações com aglomeração de pessoas, as pessoas acabam não sabendo em quem acreditar. Será que eu acredito naquele que realmente diz que tudo isso que nós estamos fazendo é bobagem? Ou será que eu acredito naquele que está fazendo um trabalho sério e que está mostrando aquilo que realmente a ciência traz de correto, que é o uso da máscara, que é o distanciamento social, a não aglomeração? E é por isso que nós estamos nesse cenário que a pandemia nos apresenta. Então a gente vê que uma postura de um gestor é a mesma coisa que eu, como gestor aqui do município, vir aqui falar que tudo isso que já está comprovado hoje que tem que ser praticado, eu falar que tudo isso é uma bobagem. E as pessoas vão dizer, não, mas se ela como gestora está dizendo isso, eu vou acreditar nela. Então, assim, as fake news, né, em relação a toda essa situação da pandemia, nos dificulta realmente uma tomada de decisão correta, que a população realmente cumpra tudo aquilo que já está provado que é o correto, né? Então eu vejo que isso tudo, essa postura das pessoas que realmente fazem com que a população não cumpra os regramentos sanitários, faz com que a situação se complique. A gente vê algumas manifestações aqui nas redes sociais que acaba só confirmando isso que a gente está falando, e esse é uma pena nesse sentido. Vamos, para encerrar, a questão das vacinas. Demorou para o Brasil se mexer, né? E aí a vacina é a salvação do mundo, mas só que assim, do jeito que está,
não tem perspectiva de se resolver isso num curto prazo de tempo no plano do governo federal, né? Na melhor das hipóteses, seguir só isso que o governo federal está preconizando. Quanto tempo nós vamos ter vacina para toda a população? Já tem informação de que se nós caminharmos com essa demora na entrega da vacina e a quantidade que nós estamos recebendo, o Brasil vai levar 1 ano para vacinar toda a população, no mínimo. E o que é possível fazer nesse sentido? Porque tem aquela discussão, aí o STF já autorizou municípios e estados a se mexerem, até tem a discussão sobre a iniciativa privada, mas assim, teria vacina para Blumenau comprar ou um consórcio comprar? Teria vacina disponível? Hoje Blumenau aderiu a várias frentes aí já colocadas à disposição para comprar vacina. Não tem vacina para vender no mercado. E toda vacina que for liberada pela Anvisa para ser comercializada no Brasil é do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já requisitou. Então ninguém pode adquirir vacina antes do Ministério da Saúde atender o Plano Nacional de Imunização. Então, mesmo que hoje nós já tenhamos disponível em orçamento recurso financeiro para comprar a vacina, nós não conseguimos. Nenhum município do Brasil vai conseguir comprar vacina antes do Ministério da Saúde. Então, assim, hoje, para a vacina ter resultado, nós teríamos que ter no mínimo 80% da população vacinada para baixar, assim como é qualquer cobertura vacinal de qualquer doença. Então, assim, é uma dificuldade que nós vamos ter. Eu vejo que hoje vários laboratórios hoje já estão em processo de fabricação de vacina em grande escala. Algumas têm que ser validadas pela Anvisa aqui no Brasil, mas eu espero que isso se resolva, né? Que vários laboratórios consigam fabricar para que a gente tenha uma quantidade muito maior do que essa que está vindo hoje. Por isso que essa discussão também da vacina, da compra, é uma discussão histérica. Às vezes eu vejo aí empresário falando, não, eu vou comprar. Mas como? Não tem isso. Então, por mais que os municípios, né, se mexam, é mais pro forma, porque é isso. Em tese, qualquer situação precisa ser respeitada a ordem do Ministério da Saúde. Com certeza. Blumenau já assinou termo de compra com a Federação Nacional de Prefeitos, que está criando um consórcio nacional para comprar vacina assim que possível, né, através do consórcio aqui da região, enfim. Quando tiver disponibilidade, com certeza nós compraremos, visando o quê? Antecipar o grupo prioritário definido pelo próprio Ministério da Saúde. Então, assim, como semana passada, incluir os trabalhadores da educação como prioritário. Não adianta ampliar grupos se não tem vacina disponível, né? Então, assim, é uma situação que realmente só se resolve com vacina e a vacina tem que vir em grande escala para a gente poder ter um resultado efetivo. Maravilha. Estamos encerrando, tem a Roberta Douzan concordando aí com a avaliação com relação ao presidente Bolsonaro, a Laura Bianchi, estudos já comprovam que os danos causados pela pandemia no desenvolvimento educacional das crianças já está em 4 anos de defasagem, o ambiente escolar é muito importante. E o Carlos, que está aqui reiteradamente comentando e sempre criticando, defendendo o presidente Bolsonaro, não tem dizendo que o presidente Bolsonaro está em Israel fazendo parceria, não, ele nem foi para Israel, Carlos. O filho dele foi, enfim, uma viagem internacional muito vexatória para o Brasil, eu teria vergonha, mas você falou uma coisa que talvez mereça ser abordado, se o governador ou o prefeito querem fazer lockdown, então vocês têm que pagar o auxílio emergencial para o povo. Eu vejo, prefeito, assim, os deputados, isso vale aqui na Assembleia, tudo, discutindo vacina, tem que comprar, tem que fazer, mas talvez fosse o momento das autoridades, principalmente estaduais e até do governo federal, tentar entender de que forma
se pode auxiliar nesse momento para que as pessoas realmente se retraiam. Não é só a questão do auxílio emergencial, não. É a questão de crédito, linhas de crédito, diminuição da carga tributária e algumas outras ações nesse sentido. Porque a gente está falando aí que a vacina, talvez, na melhor das boa vontade, não, com muita coisa, não vai terminar esse ano, né? Então, o que a gente precisa fazer para diminuir essa curva? Então, talvez isso, Carlos, nessa tua crítica que tu está fazendo, é uma coisa que a gente tem discutido muito com jornalistas, que precisava ter mecanismos de compensação para que as pessoas pudessem ficar um pouco mais em casa. Então, enfim, concordamos com alguma parte. Maria Regina Soara, vice-prefeita, a senhora que está na linha de frente aí desse combate ao coronavírus, o que é possível para encerrar e já agradecendo a sua participação, dizer para as pessoas o que as pessoas têm que fazer para a gente abrir a cabeça e entrar uma mensagem positiva? Então, o meu pedido hoje aqui é de ajuda. Ajuda no sentido de cumprir os regramentos, cumprir tudo aquilo que já está definido em portaria há mais de um ano. Então, assim, evitar os locais que estão fazendo festas clandestinas, evitar os restaurantes que não cumprem seus regramentos sanitários, evitar tudo aquilo que hoje já está comprovado que não deve ser feito. Então, o que eu peço aqui hoje é que esse momento é um momento que eu preciso, e nós como gestores precisamos da união de todos, no sentido de fazer cumprir tudo aquilo que hoje já é colocado como prioritário para que a gente possa vencer essa pandemia. Então, o uso de máscara é necessário sim, a higienização das mãos por diversas vezes por dia é necessária, o uso do álcool gel quando necessário e também evitar aglomeração e, se possível, isolamento social. Então, hoje o meu pedido é esse, para que a gente possa vencer esse momento muito crítico que a pandemia nos apresenta. Como eu ouvi uma frase esse final de semana, não espere que a fiscalização vá te dizer o que você precisa fazer. Está em casa, já sabe, tem todos os regulamentos, então não espera que a fiscalização vá fazer isso. Não adianta tu ficar também num bar criticando a fiscalização, né? Então a gente está vendo essas patotas se reunindo, o pessoal falando mal da prefeitura, do governo federal e tal, mas está ali em grandes grupos. Eu sei que é difícil, é muito complicado mesmo, e aqui não estamos querendo colocar regra para ninguém, a gente sabe das dificuldades das pessoas, as pessoas querendo conviver, mas é um momento que as pessoas precisam ter muito, mas muita atenção. Maria Regina Soares, obrigado mais uma vez pela deferência. A gente já tinha feito uma outra entrevista com ela, mas daí nós nos atrapalhamos a questão do som, aí ela acabou não indo ao ar. Agora finalmente deu certo. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. Obrigada, Alexandre. Um dia muito especial como esse, parabenizar todas as mulheres e a todos que nos acompanharam aqui, meu agradecimento, mesmo os que fizeram a sua manifestação contrária a tudo aquilo que foi colocado aqui, mas pense e pare um pouquinho e não pense só em si, pense no outro. Esse é o momento que a gente vive, que a gente precisa de cada um. Muito obrigada. Obrigada, Alexandre. Mais uma vez, obrigado. É empatia, né? Empatia é a palavra-chave aí para esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Quero agradecer a você que nos acompanhou aí, tivemos muita gente comentando. Como eu já havia cumprimentado a Maria Regina no começo, o cumprimento para ela é o cumprimento para todas vocês mulheres nessa data tão especial, vocês são fundamentais na sociedade e quem dera, quanto mais participação feminina, eu tenho certeza que talvez a gente consiga fazer uma política melhor, mais responsável, mais sensível, mais direta, com mais resultados. Agradecer a todos que nos assistiram, lembrando que esse material já está na capa do nosso site, vai ficar no nosso Facebook, no nosso YouTube. Acesse lá o nosso YouTube, ative o sininho para que você receba o nosso aviso quando a gente estiver ao vivo. Obrigado pelo carinho da audiência, até a próxima.